Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 19, 8. Conviver no querer divino, todos os bens ficam concentrados na alma. A finalidade primária da redenção foi o fiat divino. Tendo recebido a Santa Comunhão, estava chamando a todos, a minha Rainha Mãe, aos santos, ao primeiro homem Adão, com o séquito de todas as gerações, até o último homem que virá sobre a terra, e além de todas as coisas criadas, a fim de que todos juntos comigo, prostrados à volta de Jesus, adoremo-lo, abençoá-lo e amá-lo, a fim de que a Jesus nada lhe faltasse em torno de todas as obras que saíssem das suas mãos. Nenhum só coração que pulsasse, nem um sol que resplandecesse, nem a vastidão do céu azul adornados de estrelas, nem o mar que murmura, nem sequer a pequena flor que eleva seu perfume. Tudo e a todos gostaria de concentrar em torno de Jesus hóstia, a fim de que rendessem as honras devidas. Seu querer me fazia tudo presente, como se tudo fosse meu, e eu queria dar tudo a Jesus. Agora, enquanto fazia isto, parecia-me que Jesus era feliz ao olhar para todas as gerações e as suas coisas em torno dele, e, estreitando-me a si, disse-me: minha filha, como estou contente ao ver em torno de mim todas as minhas obras. Sinto-me restituir a alegria, a felicidade que lhes dei ao criá-las, e eu lhes retribuo com nova felicidade. Este é o grande bem que contém e leva a minha vontade, e em quem vive nela concentra os bens de todos nela, porque a minha vontade, na minha vontade não há bem que não leve e vincule a alma a todos e a tudo o que a ela pertence. Assim que se a criatura não se houvesse subtraído do meu querer,
Eu devia encontrar a todos em uma, e a cada uma em todas. Os bens, a luz, a força, a ciência, o amor, a beleza deviam ser comuns a todos. Não devia haver nem teu, nem meu, nem a ordem, nem na ordem natural, nem na ordem espiritual. Cada uma das criaturas poderiam tomar quanto quisesse, símbolo do sol, que devia ser a vida humana em minha vontade, que todos podem tomar a luz por quanto queiram, sem que a nenhum lhes falte. Mas como se subtraiu de minha vontade os bens, a luz, a força, o amor, a beleza, ficaram divididos e como incompletos entre as criaturas. Por isso não houve mais ordem, nem harmonia, nem verdadeiro amor, nem para Deus e nem entre eles. Oh, se o sol pudesse ser dividido em tantos raios, separando-se no centro da luz, estes raios solares acabariam se tornando trevas. E o que seria da Terra se o Sol pudesse ser dividido em tantos raios, separando-se do centro da luz? Estes raios solares acabariam se tornando trevas. E o que seria da Terra? Ah, certamente nenhum poderia ter tido mais uma luz toda sua e toda para si. Assim foi da minha vontade, o homem, ao subtrair-se dela, perdeu a plenitude dos bens, a plenitude da luz, da força, da beleza, etc. E por isso foi obrigado a viver com privações. Por isso, se atenta. Teu viver em meu querer seja contínuo, a fim de que tu contenhas tudo e eu encontre a todos em ti. Depois estava pensando entre mim, se tanto bem contém o verdadeiro viver na suprema vontade, por que minha Mãe Celestial, que era toda a vontade de Deus, não conseguiu, junto ao suspirado Redentor, o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra, e assim fazer regressar o homem naquele fiat supremo de onde saiu, para dar-lhe novamente todos os bens e o fim pelo qual tinha sido criado, muito mais que ela, sendo toda a vontade de Deus, não tinha nenhum alimento estranho a Deus. Portanto, possuía a mesma potência divina e com esta tudo podia conseguir. E meu doce Jesus, movendo-se de novo dentro de mim, suspirando, acrescentou: Minha filha, tudo o que minha mãe fez e tudo o que eu fiz na redenção, sua finalidade primária era que meu Fiat reinasse sobre a terra. Não seria nem decoroso, nem verdadeiro amor, nem grande magnanimidade, nem muito menos agir como aquele Deus que era, se, vindo ao mundo, eu devesse e quisesse dar às criaturas, as coisas mais pequenas, como eram os meios para salvar-se, e não a maior coisa, como era a minha vontade, que contém não só os remédios, mas todos os bens possíveis que há no céu e na terra, e não só a salvação e a santidade,
a salvação e a santidade, mas aquela santidade que a eleva à própria santidade do seu Criador. Oh, se você pudesse penetrar em cada oração, ato, palavra e pena de minha indizível mamãe, você encontraria dentro de si o Fiat que suspirava e pedia, se pudesse penetrar dentro de cada gota de seu sangue, em cada coração meu, respiro, respiro, passo, obra, dor e lágrima, encontrarias dentro do Fiat que tinha a supremacia, que suspirava e pedia para as criaturas. Mas enquanto o fim primário era o Fiat, minha bondade devia descer ao fim secundário e quase fazer com um mestre que, enquanto possui as ciências nas mãos, as ciências mais altas, e poderiam dar lições sobre nobres e sublimes, dignas de si, como os escolares são todos analfabetos, deve-se abaixar a dar lições de ABC, para poder pouco a pouco chegar às suas finalidades primárias de dar as lições, as ciências que possui para fazer outros tantos mestres dignos de tal mestre. Se este mestre não se quiser rebaixar a dar lições e estudos inferiores e quiser dar lições de sua alta ciência, os escolares, sendo analfabetos, não o teriam entendido e confundido por tanta ciência ignorada por eles. Sendo analfabetos, não o teriam entendido e confundidos por tanta ciência ignorada por eles, e teriam deixado, e o pobre mestre, por não ter querido baixar-se, não deu nem o pequeno bem de sua ciência, nem o grande. Agora, minha filha, quando eu vim à terra, as ciências eram todas analfabetas nas coisas do céu. E se eu tivesse querido falar do Fiat e do verdadeiro viver nele, teriam sido incapazes de compreendê-lo, se não conheciam o caminho para vir a mim. Em suma, em sua maior parte eram coxos, cegos, doentes, deviam ter me abaixado nos vestidos, devia ter-me abaixado nos vestidos da minha humanidade, que cobriam aquele Fiat que queria dar, irmanar-me com eles, misturar-me com todos para poder ensinar as primeiras noções, o ABC do Fiat Supremo. E tudo o que eu ensinei, fiz e sofri, não foi outra coisa que preparar o caminho, o reino e o domínio à minha vontade. Este é o costume em nossas obras, fazer as coisas menores como ato preparatório às coisas maiores. Não fiz contigo outro tanto? Ao princípio não te falei do Fiat Supremo, nem da altura, nem da santidade a que eu queria que você chegasse em meu querer. Nem te fiz nenhuma menção da grande missão a que te chamava, senão que te tive como a uma pequena menina com a qual eu me deleitava e a te ensinar a obediência, o amor ao sofrer, o desapego de tudo e de todos, a morte a teu próprio eu, e conforme tu te prestavas, e eu me alegrava, porque via em ti preparado o posto
onde colocar o meu Fiat e as lições sublimes que pertenciam à minha vontade. Assim foi na redenção, tudo foi feito com a finalidade de que o Fiat pudesse de novo reinar na criatura, como quando tiramos de nossas mãos criadoras. Nós não temos pressa em nossas obras, porque temos somente os séculos. Nós não temos pressa em nossas obras, porque não somente porque temos não somente os séculos, mas toda a eternidade à nossa disposição. Por isso vamos a passo lento, mas com o nosso triunfo. Primeiro preparamos e depois fazemos. Não por haver-me regressado do céu, minha potência diminuiu, e como era quando estava na terra. Minha potência é sempre igual, tanto estando no céu como na terra. Não chamei e escolhi a minha mãe, estando em minha pátria celestial? Assim, te chamei e escolhi a ti com aquela mesma potência que nenhum pode restituir, que nenhum pode resistir-me para o suspirado Fiat. Mas bem te digo que para obter isto, tu tens à tua disposição coisas maiores e mais importantes que não as teve minha amada mamãe. Por isso tu és mais feliz, porque ela não teve uma mãe, nem as suas obras por ajudar para conseguir o suspirado Redentor, mas só teve o cortejo dos atos dos profetas, dos patriarcas e dos bons do Antigo Testamento e dos grandes bens previstos do futuro Redentor. Mas tu tens uma mãe e todas as suas obras por ajuda. Tens as ajudas, as penas, as orações e a mesma vida não prevista, mas realizada do teu Redentor. Não há bem nem orações que tenham sido ou feitas na igreja que não estejam contigo para te ajudar a obter o suspirado Fiat. Como tudo suspirado Fiat, e como tudo o que foi feito por mim, pela Rainha do Céu e por todos os bons, o fim primário era o cumprimento da minha vontade. Por isso tudo está contigo para implorar a realização de sua finalidade. Por isso seja atenta e estarei junto contigo também, minha mãe. Não estará sozinha a suspirar o triunfo de nossa vontade. Quem vive na vontade de Deus deve possuir o que a ele pertence. A alma que vive na divina vontade deve fazer a vontade de Deus como a faz Deus. Minha pobre mente se perdia no divino querer, e uma luz interminável invadia o pequeno cerco de minha inteligência. E enquanto esta luz me parecia como concentrada em minha mente, se expandia fora, enchia todas a atmosfera e, penetrando até os céus,
me parecia como concentrada na divindade. Mas quem pode dizer o que sentia e compreendia estando naquela luz? Sentia-se a plenitude da felicidade. Nada podia penetrar naquela luz que pudesse obscurecer a alegria, a beleza, a força e a penetração dos segredos divinos e o conhecimento dos segredos supremos. Então, meu sempre amável Jesus, enquanto eu nadava naquela luz, me disse: minha filha, esta luz, este lugar tão encantador, que não conhece nem ocaso e nem noite, é minha vontade. Tudo está completo nela: felicidade, força, beleza, conhecimento do Ser Supremo, etc. Esta luz interminável, que é nossa vontade, saiu do seio da divindade, como herança do homem, a mais bela herança que podíamos dar-lhe. Ela saiu do íntimo de nosso seio, levando consigo parte de todos os nossos bens para fazê-los herdar pela criatura e formá-la toda bela e santa e à semelhança daquele que a criou. Veja então, minha filha, o que significa fazer e viver em minha vontade. Não há bem que exista no céu e na terra que ela não possua. Quero que você os conheça. De outra maneira, como pode amá-los, possuí-los e te servir deles nas diversas circunstâncias, se você não os conhece? Se não sabes que tens uma força divina à tua disposição, por nada te abaterias. Se não sabes que possuis uma beleza divina, não terias o valor de estar comigo ao familiar. Sentir-te-ias diferente de mim e não terias a audácia de me arrebatar que o Fiat venha, que o Fiat venha a reinar sobre a terra, se não soubesses que tudo o que criei é teu. Não me amarias em todas as coisas e não terias a plenitude do verdadeiro amor e assim de todas as outras coisas, se tu não conheces todos os bens que possui a minha vontade, que não há coisa que não pertença a ela e que tu deves possuir, suceder-te-ia como a um pobre que lhe fosse dado 1.000.000, mas sem lhe fazer conhecer que em sua pequena cova lhe foi posta aquela soma de dinheiro. Pobrezinho, como não conhece o bem que possui, continua sua vida pobre, mal comendo, vestido andrajosamente e bebendo a goles as amarguras da sua pobreza. Mas se em troca o conhece, muda sua fortuna, muda sua cova em um palácio, se alimenta abundantemente, veste-se com decência e bebe os doces goles de sua riqueza. Portanto, por quantos bens alguém pode possuir, se não os conhece, é como se não os tivesse.
Eis a causa de por que muitas vezes aumento a tua capacidade e te dou outros conhecimentos sobre a minha vontade e te faço conhecer tudo o que a ela pertence, para que não possuas apenas a minha vontade, mas tudo o que lhe pertence. Por outro lado, meu supremo querer para vir a reinar na alma quer encontrar seus bens, seus domínios, e a alma deve torná-los seus, para que, vindo a reinar nela, encontre encontre os seus próprios domínios, onde possa estender o seu regime, o seu comando. E se não encontra céu e terra na alma, sobre, sobre que deve reinar? Eis a necessidade pela qual o meu querer quer concentrar em ti todos os bens, e tu deves conhecê-los, amá-los e possuí-los, a fim de que, estando em ti, possa encontrar o seu reino, dominá-lo e governá-lo. Depois, estava pensando no que Jesus me havia dito, e mais que nunca via minha pequenez, e dizia entre mim: como posso eu concentrar tudo o que o querer divino contém? Parece-me que, quanto mais diz, menor me torno e mais incapaz me sinto. Então, como pode ser isto? E Jesus, retornando, adicionou: minha filha, tu deves saber que minha Mãe Celestial pôde conceber a mim, Verbo eterno, em seu seio puríssimo, porque fez a vontade de Deus como a fazia Deus. Todas as demais prerrogativas que possuía, como são virgindade, concepção sem mancha original, santidade, mares de graça que possuía, não eram meios suficientes para poder conceber um Deus, porque todas essas prerrogativas não lhes davam nem a imensidão, nem a onividência para poder conceber um Deus imenso que tudo vê, muito menos a fecundidade para poder concebê-lo. Em suma, tudo teria faltado. O germe para a fecundidade divina. Ao contrário, como possuir o supremo querer como vida própria e com o fazer a vontade de Deus, como a fazia Deus, recebeu o germe da fecundidade divina e com isso a imensidão, a onividência, e por isso, em modo connatural, pude me conceber nela. Não me faltava nem a imensidão, nem tudo o que a meu ser pertence. Agora, minha filha, também para você será como connatural a concentração de tudo o que a minha vontade pertence, se chegar a fazer a divina vontade como a faz o mesmo Deus. A vontade de Deus em ti e aquela que reina em Deus mesmo, será uma só. Que maravilha! Então, se tudo o que é de Deus e que esta se tudo o que é de Deus e que esta vontade rege, conserva e domina, seja também teu? Pelo contrário, o que é necessário é que conheça o que a ela pertence, a fim de que possa amar os bens que possui e, amando-os, adquira o direito de posse. Este fazer a vontade de Deus como a faz Deus foi o ponto mais alto, mais substancioso, mais necessário para minha mãe, para obter o suspirado Redentor. Todas as outras
Todas as outras prerrogativas foram a parte superficial, a decência, o decoro que a ela convinha. Assim é para ti. Se queres obter o suspirado fiat, deves chegar a isto, de fazer a vontade de Deus como a faz Deus. Tudo o que nosso Senhor fez na alma, faz na alma que vive em sua vontade, supera tudo o que fez na criação. A divina vontade forma a completa ressurreição da alma em Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me toda imersa em meu amável Jesus, e minha pobre mente se perdia nos conhecimentos divinos, mas tudo era silencioso por parte minha e por parte de Jesus. Nem eu sei dizer o que minha mente compreendia. Pouco depois me falou de novo e me disse: Minha filha, tudo que faço na alma, ó, quanto supera a tudo que fiz na criação. Olhe, todo o conhecimento que manifesto sobre minhas perfeições, toda a verdade que pertence à divindade, é um novo céu que estendo na alma. E conforme a alma se eleva nas verdades conhecidas, para assemelhar-se a seu Criador, são novos sóis que venham a formar no espaço destes céus. Cada graça que eu despejo e cada vez que renovo a união comigo, são mares que se estendem na alma, e meu amor e sua correspondência formam o doce murmúrio nesses mares, e as ondas impetuosas que se elevam até o céu, que vão descarregar-se aos pés ao trono divino. Enquanto a alma pratica suas virtudes, como o corpo contribui junto ao exercício delas, este pode se chamar o pequeno terreno da alma, onde eu estendo os mais belos prados floridos, onde eu me deleito em criar sempre novas flores e plantas e frutos. Se eu sou um ato só e feito uma vez, está feito para sempre. Também a criação devia ser um ato só, e assim como a criação, meu ato só continua conservando-a sempre nova, íntegra e fresca nas almas. Minha criação é contínua, não o interrompo jamais. Sempre estou em ato de formar coisas belas, coisas surpreendentes e novas, ao menos que encontre alma que me fechem as portas e detenham meu ato contínuo na criação. E então busco outro meio de dar, abundo, multiplico meu ato contínuo para a alma que tem as portas abertas. E com elas me deleito e continuo o ofício de criador. Mas sabes tu onde não se interrompe jamais este meu continuado? Jamais este meu ato continuado? Na alma que vive em minha vontade. Ah, sim, só nela posso fazer livremente o que quero, porque minha vontade, que contém a alma, me prepara para receber meu fiat, que saiu na criação. Assim que minha vontade, possuída pela alma, e aquela que tenho eu, se dão as mãos, se beijam,
e formam os maiores portentos. Por isso, seja sempre atenta e seu voo seja sempre no meu querer. Depois disso, eu estava pensando sobre a ressurreição de nosso Senhor e ele, voltando de novo, adicionou: Minha filha, a ressurreição completou, selou, restituiu-me todas as honras e chamou à vida a todas as minhas obras que fiz no curso de minha vida sobre a terra. E formou o germe da ressurreição das almas e até a dos corpos no juízo universal. Assim que sem minha ressurreição, minha redenção seria incompleta e minhas mais belas obras teriam sido sepultadas. Assim, a alma, se não ressurge de todo em mim, em minha vontade, todas suas obras ficam incompletas. E se o frio nas coisas divinas serpenteia, as paixões a oprimem, os vícios a tiranizam, tudo isto formará o túmulo onde enterrá-la, porque faltando a vida da minha vontade, faltará quem faz ressurgir o fogo divino. Não haverá quem, de uma só vez, elimine todas as paixões e faça ressurgir todas as virtudes. Faltará quem faltará quem faça ressurgir o fogo divino. Não haverá quem se una uma só vez, elimine todas as paixões e faça ressurgir todas as virtudes. Minha vontade é mais que sol que eclipsa tudo, fecunda tudo, converte tudo em luz e forma a completa ressurreição da alma em Deus. Diferença entre as virtudes e a divina vontade. Estava pensando entre mim. Meu doce Jesus diz tantas coisas grandes, admiráveis, altíssimas, maravilhosas da vontade de Deus. E não obstante, a mim me parece que as criaturas não têm dela o conceito que merece, nem têm a grande impressão das maravilhas que nela há, pois mais parece que a põe a par das virtudes, e talvez tenham em mais apreço a estas virtudes que a santíssima vontade de Deus. E o meu sempre amável Jesus, em, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, queres saber por quê? Porque não têm o paladar refinado e estão habituadas aos alimentos ordinários deste submundo, como são as virtudes, e não aos alimentos celestiais e divinos, como é o meu querer. Este alimento celestial é provado somente por aqueles que têm à terra as coisas e as mesmas pessoas como um nada, ou bem, todas em ordem a Deus. As virtudes que se podem praticar sobre a terra raramente estão excluídas de fins humanos, de estima própria, de própria glória, amor por expor-se diante das pessoas e de agradar a estas. E todos estes fins são como tantos gostos ao paladar ordinário da alma. E muitas vezes se obra mais
por estes gostos que pelo bem que contém a virtude. Eis porque fazem mais impressão as virtudes, porque a vontade humana ganha sempre alguma coisa. Em troca, minha vontade, a primeira coisa que lança por terra é a vontade humana e não tolera nenhum fim que seja humano. Ela é do céu e quer colocar na alma o que é divino e pertence ao céu, assim que o próprio eu fica em jejum e se sente morrer, mas se sentindo morrer e perdendo a esperança de que algum outro alimento lhe fique, decide-se a tomar o alimento de minha vontade. Assim que o toma, estando já seu paladar refinado, então sente o gosto do alimento de minha vontade, tanto que não o trocaria mesmo a custo da própria vida. Minha vontade não sabe conviver com as coisas baixas e pequenas que se podem fazer sobre a terra, como fazem as virtudes, senão que ela quer ter tudo e a todos como escabelo a seus pés, e muda todo o interior da alma, e as mesmas virtudes em vontade divina. Em uma palavra, quer seu céu no fundo da alma. De outra maneira, ficaria impedido e não poderia desenvolver sua vida divina. Por isso, a grande diferença que há entre as virtudes e a minha vontade, entre a santidade de uma e a da outra, as virtudes podem ser das criaturas e podem formar o mais uma santidade humana. A minha vontade é de Deus e pode formar uma santidade toda divina. Que diferença! Mas, como as criaturas estão habituadas a olhar no baixo, por isso lhe fazem mais impressão as pequenas lamparinas das virtudes, que o grande sol da minha vontade. Depois me encontrei fora de mim mesma, no momento em que surgia o sol. Todas as coisas mudavam aspecto, as plantas ficavam brilhantes, as flores recebiam a vida de seus perfumes e da diferente cor que a cada uma delas levava a luz do sol. Todas as coisas recebiam gole a gole a vida da luz do sol para desenvolver-se e formar-se. No entanto, uma era a luz, o calor. Não via nada mais. Mas de onde saíam tantos diversos efeitos, tantas matizes variadas que dava à natureza? E o meu doce Jesus disse-me: minha filha, o sol contém o germe da fecundidade, o germe da substância de todas as cores. Mas, como a luz é maior que os bens que contém, por isso os tem eclipsados todos em si. Não se pode dar uma coisa se não se possui. Assim, o sol não poderia dar nem a fecundidade, nem a doçura dos frutos, nem o colorido às flores, nem operar tantas maravilhas sobre a terra, de transformá-la em um abismo de trevas, em um abismo de luz, de transformá-la de um abismo de trevas em um abismo de luz, se não contivesse em si todos os efeitos que produz. Símbolo de minha vontade é o sol, conforme surge sobre a alma, assim a vivifica, a adorna de graças, lhe dá as tintas mais belas, das cores divinas, a transforma em Deus.
faz tudo em um golpe. Basta fazê-la surgir para fazê-la realizar coisas maravilhosas. Ela, com dar, nada perde. Como nada perde o sol com fazer tanto bem à terra, mas bem fica glorificada no obrar da criatura. Nosso ser está sempre no perfeito equilíbrio, nem cresce, nem pode decrescer. Mas sabe como acontece? Imagine um mar cheio até a borda. Um vento investe a superfície e forma as ondas, as quais rompem fora do mar. Agora, este mar, apesar de que transborda, nada perdeu, porque à medida em que as águas estão transbordando lá fora, elas crescem rapidamente e se veem ao, ao mesmo nível de antes. Assim acontece entre a alma e Deus. Ela pode chamar-se o pequeno vento que forma as ondas no mar divino, de modo que pode tomar quanta água queira, mas nosso mar permanecerá sempre em seu nível, porque nossa natureza não está sujeita a sofrer mutações. Por isso, quanto mais tomares, mais me agradarás e ficarei glorificado em ti. Depois disso pensava na Depois disto, pensava na diferença que há entre quem se faz dominar pela vontade de Deus e entre quem se faz dominar pela vontade humana. Enquanto estava nisto, via diante da minha mente uma pessoa curvada. A testa tocava os joelhos. Estava coberta de um véu negro, envolta numa densa neblina que a impedia de ver a luz. Pobrezinha, parecia bêbada e cambaleante. Agora caía à direita e agora à esquerda. Verdadeiramente dava piedade. Enquanto eu via isto, meu doce Jesus se moveu dentro de mim, dizendo: Minha filha, esta é a imagem de quem se faz dominar pela própria vontade. O querer humano curva tanto a alma que está obrigada a olhar sempre a terra. Assim que, olhando a terra, a esta conhece e a ama. Este conhecimento e este amor formam tantas exaltações que formam aquela névoa densa, e negra que a envolve toda e lhe tira a vista do céu e a bela luz das verdades eternas. Por isso, a dotada razão humana fica embriagada pelas coisas da terra, portanto, não tem o passo firme e desvia à direita e à esquerda. E mais, se envolve nas trevas densas que a circundam. Por isso não há desventura maior que uma alma que se faz dominar por sua vontade. Ao contrário, para quem se faz dominar por minha vontade, ela faz crescer a alma direita, de modo que não pode curvar-se para a terra, mas olha sempre para o céu. Este olhar sempre para o céu forma tantas exaltações de luz que a envolvem toda, e esta nuvem de luz é tão densa que, eclipsando todas as coisas da terra, as faz desaparecer todas, e em correspondência lhe faz reaparecer tudo o que é céu. Assim, assim que se pode dizer que conhece o céu
e a alma tudo o que ao céu pertence. Minha vontade torna firme o passo, portanto, não há perigo de que possa cambalear-se minimamente. E a bela, dotada razão está sadia e tão iluminada pela luz que a envolve, que passa de uma verdade a outra. Esta luz lhe descobre arcanos divinos, coisas inefáveis, alegrias celestiais. Por isso, a máxima fortuna de uma alma é o fazer-se dominar por minha vontade. Esta criatura tem a supremacia sobre tudo, ocupa o primeiro lugar de honra em toda a criação, não se afasta jamais do posto, do ponto de onde Deus a tirou. Deus a encontra sempre sobre seus joelhos paternais, onde ela lhe canta novamente sua glória, seu amor e sua eterna vontade. Então, estando sobre os joelhos do Pai Celestial, o primeiro amor é para ela. Os mares de graças que continuamente transbordam do seio divino são seus. Os primeiros beijos, as carícias mais amorosas são propriamente para ela. Só a ela nos é dado confiar nossos segredos, porque sendo o mais próximo de nós, a mais próxima de nós, e a que mais está conosco, lhe damos parte em todas as nossas coisas, e nós formamos sua vida, sua alegria e felicidade, e ela forma nossa alegria e nossa felicidade, sendo sendo sua vontade una com a nossa e possuindo o nosso querer, nossa mesma felicidade, não é maravilha que, possuindo a alma nossa vontade, possa nos dar alegrias e felicidade, e, portanto, nos fazemos felizes mutuamente. Depois, minha pobre mente continuava pensando na diferença que há entre quem se faz dominar pela vontade suprema e por quem se faz dominar pela vontade humana. E meu sumo Jesus, único bem, acrescentou: minha filha, minha vontade contém a potência criadora, portanto, cria na alma a força, a graça, a luz e a mesma beleza com a qual quer que suas coisas sejam feitas pela alma. Por isso, a alma sente em si uma força divina, como se fora dela, uma graça suficiente para o bem que deve fazer, ou para uma pena que lhe toca a sofrer, uma luz de um, sofrer, uma luz, de modo natural lhe faz ver o que bem, lhe faz ver o bem que faz, e animada pela beleza da obra divina que ela cumpre, alegra-se e festeja, porque as obras que cumpre a minha vontade na alma têm a marca da alegria e de uma festa perene. Esta festa foi iniciada no meu Fiat na criação. Foi criada por meu Fiat na criação, mas foi interrompida pela ruptura da vontade humana com a de Deus. Mas conforme a alma faz obrar e dominar o supremo querer nela, assim se reinicia a festa e entre a criatura e nós reiniciamos o entretenimento, os jogos, as delícias. Em nós não existe infelicidade, nem a dor. Como poderíamos dá-lo às criaturas? Se elas sentem a infelicidade, é porque deixam a vontade divina e se fecham no pequeno campo da vontade humana. Por isso,
À medida em que regressam ao supremo querer, encontram as alegrias, a felicidade, a potência, a força, a beleza, a luz do seu Criador, que fazendo-nos como as coisas próprias, sentem nelas uma substância divina connatural que chega a dar-lhes alegria e felicidade na mesma dor. Por isso, entre a alma e nós é sempre festa. Nos divertimos e nos deleitamos juntos. Ao contrário, na vontade humana, não há uma potência criadora que, ao querer exercitar as virtudes, possa criar a paciência, a humildade, a obediência, etc. Eis porque se sente o cansaço, a fadiga, para poder praticar as virtudes, porque falta a força divina que as sustenta, a potência criadora que as alimenta e lhes dá a vida. Portanto, vê-se inconstância que passam com facilidade das virtudes aos vícios, de orações à dissipação. A igreja, a dissipação da igreja às diversões, da paciência à impaciência, e toda esta mistura de bens e de males produz a infelicidade na criatura. Ao contrário, quem faz reinar em si a minha vontade, sente a firmeza no bem, sente que todas as coisas lhe trazem felicidade e alegria, muito mais que todas as coisas criadas por nós têm a marca, o germe, a alegria e da felicidade àquele que as criou e foram criadas por nós, a fim de que todas levassem a felicidade ao homem. Cada uma das coisas criadas tem o mandato de nós, de levar cada uma a felicidade, a alegria que possuem à criatura. De fato, que a alegria e felicidade não leva à luz do sol. Que prazer não traz à vista o céu azul, um prado florido, um mar que murmura? Que gosto não leva ao paladar as frutas, os frutos doces e saborosos, uma água fresquíssima e tantas outras coisas? Todas as coisas em sua linguagem muda dizem ao homem: nós trazemos a felicidade e a alegria de nosso Criador, mas queres saber em quem todas as coisas criadas encontram o eco da sua alegria e felicidade? Em quem encontra reinante e dominante na minha divina vontade, porque a vontade que reina íntegra nelas e que possui o mesmo Deus e que reina na alma, formam uma mesma e transbordam a uma na outra, mares de alegria e de felicidade e de contentamento, assim que é uma verdadeira festa. Por isso, minha filha, cada vez que te fundes em minha vontade, e gira por todas as coisas criadas para selar nelas teu amor para mim, tua glória, tua adoração sobre cada uma das coisas que criei para te fazer feliz, sente-me renovar a alegria, a felicidade, a glória, como no ato quando pusemos fora toda a criação. Você não pode entender a festa que nos faz ao ver sua pequenez, que querendo abraçar tudo em nossa vontade, nos corresponde em amor, em glória,
por todas as coisas criadas. É tanta nossa alegria, que pomos tudo de lado para gozarmos a alegria, a festa que nos dás. Por isso, o viver no supremo querer é a coisa maior para nós e para a alma. É o desabafo do Criador sobre a criatura, que vertendo sobre ela, lhe dá sua forma, ele participa todas as qualidades divinas, de modo que nos sentimos repetir por ela nossas obras, nossas alegrias, nossa felicidade. Para viver no divino querer, é necessário pleno abandono nos braços do Pai Celestial. O nada deve ceder à vida ao tudo. Sentia-me tão pequena e incapaz de fazer qualquer coisa que chamei em minha ajuda a minha rainha mãe, a fim de que juntas pudéssemos amar, adorar, glorificar ao meu sumo e único bem, por todos e em nome de todos. Enquanto estava nisto, encontrei-me numa imensidão de luz e toda abandonada nos braços de meu Pai Celestial, mas bem tão fundida como se formasse uma só coisa com ele, de modo que não sentia mais minha vida senão a de Deus. Mas quem pode dizer o que eu sentia e fazia? Depois disso, meu doce Jesus saiu de dentro de mim e me disse: Minha filha, tudo o que sentiste, o teu pleno abandono nos braços de nosso Pai Celestial, o não sentir mais tua mesma vida, é a imagem do viver em meu querer, porque para viver nele, deve-se viver mais de Deus que de si mesma. Mas bem, o nada deve ceder a vida ao todo, para poder fazer tudo, de ter seu ato no topo de todos os atos de cada uma das criaturas. Assim foi a vida de minha mãe divina. Ela foi a verdadeira imagem de viver em meu querer. Seu viver foi tão perfeito nela, que não fazia outra coisa senão receber continuamente de Deus o que lhe convinha fazer para viver no supremo querer. Assim que recebia o ato da adoração suprema, para poder colocar-se no topo de cada adoração que todas as criaturas estavam obrigadas a fazer para com o seu Criador, porque a verdadeira adoração tem vida nas três divinas pessoas. Nossa concórdia perfeita, nosso amor mútuo, nossa única vontade tomam a adoração mais profunda e mais perfeita na Trindade Sacrossanta. Portanto, se a criatura me adora e sua vontade não está em acordo comigo, é palavra vã, mas não adoração. Por isso, minha filha, por isso, minha mãe tudo tomava de nós para poder difundir-se em tudo e colocar-se no topo de cada ato de criatura, no topo de cada amor, de cada passo, de cada palavra, de cada pensamento, no topo de cada coisa criada. Ela punha seu ato primeiro sobre todas as coisas, e isso lhe deu o direito de rainha de todos e de tudo, e superou em santidade, em amor, em graça, todos os santos que foram e serão, e todos os anjos unidos juntos. O Criador se derramou sobre ela para dar-lhe tanto amor, para que tivesse amor suficiente para poder amá-lo por todos. Lhe comunicou a suma concórdia
e a vontade única das três divinas pessoas, de modo que pôde adorar em modo divino por todos e suprir a todos os diversos e a todos os deveres das criaturas. E isto não tivesse sido assim, se isto não tivesse sido assim, não seria uma verdade que a Mãe Celestial superou a todos na santidade e no amor, mas um modo de dizer. Mas nós, quando falamos, são ações e não palavras. Por isso, tudo encontramos nela, e assim, tendo encontrado tudo e todos, tudo lhe demos, constituindo a rainha e mãe do mesmo Criador. Agora, minha filha, a minha suprema vontade, quem quer tudo, deve fechar tudo. Agora, filha da minha suprema vontade, quem quer tudo, deve fechar tudo e colocar-se no topo, como o ato primeiro dos atos de todos. Assim que a alma deve estar no topo de cada amor, de cada adoração, de cada glória, de cada uma das criaturas. Minha vontade é tudo, eis porque a missão da soberana rainha e a tua se pode dizer que é uma só, e tu deves seguir passo a passo o como ela estava com Deus, para poder receber a capacidade divina, para poder ter em ti um amor que diz amor por todos, uma adoração que adora por todos, uma glória que se difunde por todas as coisas criadas. Você deve ser nosso eco, o eco de minha Mãe Celestial, e porque somente ela viveu perfeita e plenamente no supremo querer. Por isso, pode ter, pode te ser guia e te fazer de mestra. Ah, se tu soubesses com quanto amor te estou ao redor, com quanto zelo te vigio, a fim de que não seja interrompido o teu viver em meu eterno querer. Tu deves saber que estou a fazer mais contigo do que com a minha Mãe Celestial, porque ela não tinha tuas necessidades, nem tendências, nem paixões que pudesse minimamente impedir o curso da minha vontade nela. Com suma facilidade, o Criador se via nela e ela nele, assim que minha vontade estava sempre triunfante nela. Por isso, não tinha necessidade nem de empurrá-la, nem de admoestações. Em troca, contigo, devo ter mais atenção. E quando vejo que alguma passividade, alguma pequena tendência quer surgir em ti, e também quando tua vontade humana quisesse ter algum ato de vida própria em ti, devo te advertir. A potência de meu querer deve estar em ato de demolir o que surge em ti e que não lhe pertence a ele, e que não lhe pertence a ele. E minha graça e meu amor devem correr naquilo, naquilo podre que a vontade humana vai formando. Ou então, impedir com a graça antecipadas que esta podridão se possa formar em tua alma, porque eu amo tanto, me custa tanto a alma na qual reina meu querer e na qual tem seu campo de ação divina, o Fiat Supremo, fim único de toda a criação e da mesma redenção, que a amo e me custa mais que toda a criação e que a mesma redenção, porque a criação foi o princípio da nossa obra para com as criaturas, a redenção foi o meio.
o fiat será o fim, e as obras, quando cumpridas, amam-se mais e adquirem o valor completo. Enquanto uma obra não está cumprida, há sempre o que fazer, o que trabalhar, o que sofrer. Não se pode calcular seu justo valor. Ao contrário, quando a obra está cumprida, somente o possui, somente o possuir e o gozar a obra feita, e seu valor completo vem a completar a glória daquele que a formou. Por isso, a criação e a redenção devem fechar-se no Fiat Supremo. Vês o quanto me custas e o quanto sinto por te amar. O Fiat operante e triunfante na criatura é para nós a maior coisa, porque a glória que nós havíamos estabelecido receber por meio da criação nos vem dada, nossos fins, nossos direitos adquirem seu pleno poder. Eis porque minhas ânsias todas para ti, minhas manifestações a ti, meu amor por toda a criação e redenção, todo concentrado em ti, porque em ti quero ver o triunfo de minha vontade. A divina vontade é a depositária das obras divinas e deve ser a depositária das obras das criaturas. Sentia-me toda diminuída em mim mesma e procurava difundir-me no santo querer divino, para correr junto com ele, para fazer-lhe companhia em seu agir e corresponder-lhe, ao menos, com meu pequeno amo-te. Agora, enquanto fazia isso, meu doce Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: minha filha, coragem, não ponhas atenção em tua pequenez. O que mais te deve importar é ter a tua pequenez em minha vontade, porque estando nela, ficarás perdida nela, e minha vontade, qual o vento, levará em teu ato a frescura que possui como refrigério a todas as criaturas, e levará o vento quente para inflamá-los de meu amor, levará o vento frio para extinguir o fogo das paixões, e finalmente levará o vento úmido como vegetação do germe de minha vontade. Você nunca sentiu os efeitos do vento? Como é que o ar sabe mudar quase instantaneamente do calor para o frio, de úmido para o ar frio e refrigerante? Minha vontade é mais que vento, e teus atos nela, agitando-a, movem os ventos que contêm e produzem admiráveis efeitos. Depois, todos estes ventos unidos juntos, investem o trono divino e levam a seu Criador a glória de sua vontade obrante na criatura. Oh, se todos soubessem o que significa trabalhar no Fiat Supremo, os prodígios que ele contém, todos fariam competição para trabalhar nele. Olha, nossa vontade é tão grande que nós mesmos a fazemos depositária de nossas obras, a criação para fazer que se mantivesse sempre bela, fresca, íntegra, nova, como a tiramos de nossas mãos criadoras, a depositamos em nossa vontade, a redenção para fazer que estivesse sempre em ato de redimir, e meu nascimento, minha vida,
minha paixão e morte estivessem sempre em ato de nascer, de viver, de sofrer e de morrer para a criatura. As depositamos em nossa vontade porque só ela tem a virtude e a potência de manter sempre em ação a obra que se faz e reproduzir aquele bem quantas vezes se quer. Nossas obras não estariam seguras se não fossem depositadas em nossa vontade. Se isto é de nossas obras, muito mais deveria ser para a obra das criaturas. Quantos prodígios não estão quando são quando são depositadas em nosso querer? Quantos perigos não estão sujeitas quando não são depositadas em nosso querer? Quantas mudanças não sofrem? Por isso, estamos contentes quando vemos que a criatura faz o depósito de seus atos no supremo querer. Esses atos, ainda que pequenos, e as ninharias das criaturas fazem rivalidades com os nossos atos. E nós gozamos ao ver seu engenho, que para pôr a seguro suas ninharias, as deposita em nossa vontade. Agora, se para a criação e para a redenção a depositária foi nossa vontade, também para o fiat, como no céu assim na terra, deve ter o depósito minha mesma vontade. Eis porque de minha insistência de que nada fizesse, senão o depositasse nela. Se não forma esse depósito de toda você mesma, de seus pequenos atos e até de suas ninharias, meu fiat, não tendo o seu pleno triunfo sobre você, não poderá desenvolver seu fiat como no céu, assim na terra. O fiat no céu é triunfador na terra. O fiat no céu é triunfador, na terra é conquistador. Passo dias amargos pela privação de meu doce Jesus. Sinto que respiro um ar venenoso, bastante para me dar não uma morte, mas milhares de mortes. Mas enquanto estou por sucumbir sob o golpe mortal, sinto o ar vital e balsâmico do querer supremo, que me serve de antídoto para não me deixar morrer. E me tem em vida para sofrer mortes contínuas, sobre o peso incalculável da privação do meu sumo e único bem. Ó privação de meu Jesus, como é dolorosa! Você é o verdadeiro martírio para minha pobre alma. Ó vontade suprema, como é forte e potente, que com me dar vida me impede o voo para a pátria celestial, para encontrar aquele que tanto suspiro e anseio. Ah, piedade de meu duro exílio, piedade de mim, que vivo sem aquele que é o único que pode me dar vida. Mas enquanto me sentia esmagada sob o peso de sua privação, meu amável Jesus se moveu em meu interior e me olhava fixamente. A seu olhar piedoso, me sentia retornar da morte à vida, e como eu estava fazendo meus acostumados
atos em seu querer supremo, me disse: minha filha, enquanto você imprimia o seu eu te amo em minha vontade sobre todas as coisas criadas, toda a criação se sentia duplicar o amor do seu Criador. E com as coisas criadas não tem razão, como as coisas criadas não têm razão, aquele amor corria com ímpeto para aquele que as tinha criado. E o Pai Celestial, ao ver-se duplicado no amor que tirou da criação pela pequena recém-nascida de seu querer, para não se deixar vencer em amor, duplica seu amor e o faz correr sobre todas as coisas criadas, para fazer o mesmo caminho que fez sua pequena filha, e depois todo este amor o concentra naquela que lhe enviou seu amor duplicado na Luísa, né? E com ternura paterna espera a nova surpresa, que a sua recém-nascida lhe duplique de novo o seu amor. Oh, se você soubesse as correntes e as ondas de amor que vão e vêm da terra ao céu e do céu à terra, como toda a criação sente, embora em sua linguagem muda e sem razão. Este amor duplicado daquele que as criou e daquela por causa da qual foram criadas, como todas se põem em atitude de sorriso, de festa de fazer correr benévolos seus afetos às criaturas. Viver no meu querer move tudo, investe tudo e cumpre a obra do seu Criador na criação. O Fiat, como no céu sobre a terra, tem um prodígio, uma nota mais harmoniosa, uma característica mais bela, que não goza nem possui no mesmo céu, que não goza nem possui no mesmo céu, porque no céu possui prodígios de um Fiat de absoluto triunfo, que nenhum lhe pode resistir, e todo o gozar nas regiões celestiais vem do Fiat Supremo. Aqui no exílio, no fundo da alma, contém o prodígio de um Fiat conquistador e de novas conquistas, enquanto no céu não há novas conquistas, porque tudo é seu. Na alma peregrina, meu Fiat não é absoluto, mas quer a alma junto, em sua mesma obra. Por isso se deleita de manifestar-se, de ordenar e até de rogar-lhe que trabalhe com ele. E quando a alma cede e se deixa investir pelo Fiat Supremo, se formam tais notas harmoniosas, produzidas por ambas as partes, que o próprio Criador se sente recriar por suas mesmas notas divinas, formadas pela criatura. Estas notas no céu não existem, porque não é morada de obras, mas de alegrias. E por isso o meu Fiat na terra tem a bela característica de imprimir na alma o seu próprio agir divino, para fazê-la repetidora das suas obras. Assim, se no céu o meu Fiat é triunfador, e ninguém pode dizer nas regiões celestiais que fez uma obra para testemunhar o seu amor. Seu sacrifício ao Fiat Supremo aqui na terra é conquistador. E se gosta do trono, muito mais gostam as novas conquistas. E quando não fariam? E quanto não faria o meu Fiat para conquistar uma alma? E quanto não faria meu Fiat para conquistar uma alma, para fazê-la operar seu querer?
Quanto não fez e não faz por você? Depois, o meu doce Jesus fazia-se ver crucificado e sofria muito. Eu não sabia o que fazer para o aliviar. Sentia-me aniquilada pelas súbitas privações e descreva, Jesus, descravando-se da cruz, se lançou nos meus braços, dizendo-me: ajuda-me. Aplaca a divina justiça que quer golpear as criaturas. Então se sentia um forte terremoto que trazia destruição de cidades. Eu fiquei espantada. Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.